Meu nome é Marco Antônio de Queiroz, eu nasci em 1956, hoje, em 2007, eu tenho 51 anos. Bem, eu sou diabético desde os 3 anos de idade. E a diabetes na minha infância eu não ligava muito para o fato, eu não tinha uma ideia assim, eu não tinha nenhum constrangimento. Na verdade, eu não sei se eu tinha nem consciência de que eu era diabético. Eu tive, contando ao todo, 8 irmãos, sendo que desses 8 irmãos, eu perdi 5 irmãos de outros casamentos do meu pai por causa da diabetes. Eu acho que se pode imaginar que meu pai, tendo perdido outros filhos por causa da diabetes, que quando eu nasci e fiquei diabético com 3 anos de idade, no último casamento dele, e sendo eu o filho mais novo de todos, foi um desespero para ele, né? Eu me lembro poucas vezes de ter frequentado consultórios médicos, de ter ido a médicos em toda a minha infância e adolescência. Ele até, não sei, eu me lembro muito de ter ido assim a Zerigó, todos esses lugares que diziam que faziam milagres e que as pessoas, esses paranormais que curavam tudo, no desespero dele, ter me levado a todos. Eu nunca tive medo da diabetes. Às vezes eu pegava um monte de doce, um monte de refrigerante, ia para o banheiro, me trancava e ficava comendo tudo aquilo, né? Fazendo careta para o espelho, como se dissesse para o meu pai e para a minha mãe, tá vendo? Eu como doce sim. Eu me lembro do desespero dele quando aos 18 anos eu disse que iria para a Bahia sozinho, né? Nossa, você não vai saber aplicar a insulina, você, do jeito que você é, você não vai fazer exame, você vai passar mal, você vai morrer por lá. Ele tinha muito medo disso e me passava isso, né? E eu, no meu ímpeto de adolescência, eu falei, eu não vou ficar, por causa da preocupação do meu pai, eu não vou deixar de viver, né? E aí fui à luta. Eu era um garotão da Zona Sul, que tinha dinheiro na mão, morava no Leblon, tinha carro. Meu pai comprou carro para mim, não era para ele, não. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, não tinha carteira, não tinha nada. A maioria dos diabéticos que não assumiram, não vestiram a camisa da doença, né? Eu conheci até um médico que dizia, diabetes não é doença, ele é médico de diabetes por quê? Né? Não é à toa que ele é médico, porque está tratando de um endocrinologista. Diabetes é doença, é uma doença complicada, e a gente vive conflitos com relação a isso. Eu tenho conhecidos hoje de 50, 60 anos e 40 anos que têm diabetes e têm conflitos quase tão grandes quanto o de um adolescente com a diabetes. Porque tem horas que eles acreditam, as pessoas acreditam que a diabetes pode causar problemas sérios e tem horas que não acreditam. E aí, no sábado de carnaval de 78, na sexta-feira de madrugada, que já era sábado de carnaval, né, eu encostei o carro na garagem, dormi, fui para casa, dormi e quando acordei cego. Existe uma cena em minha vida que sempre foi muito marcada em mim, que um dia eu estava com uns colegas assim, e eu estava com um saquinho de jujuba que eu tinha comprado, eu tinha o meu cofrinho particular, né, entre os quais pedindo dinheiro para inundações que aconteciam por aí, e eu estava comendo uma jujuba, estava com um saquinho de jujuba e estava chupando aquelas jujubas e tal, e de repente eu olhei assim para o lado, mais para frente, e vi meu pai olhando para mim, mas com uma extrema tristeza.
Ele não estava olhando com um olhar de reprovação, ele não estava olhando com... querendo me xingar porque eu estava comendo aquilo. Ele olhava para mim triste, ele estava um olhar de profunda tristeza. Então eu me lembro que eu estava com as jujubas na mão. Eu estava com as jujubas na mão e fui abrindo a minha mão devagarzinho, deixando cair jujuba por jujuba no chão. E olhando para ele. Ele se aproximou e me deu um abraço. E eu nunca esqueci disso. Hemodiálise foram os 3 anos piores da minha vida. De piores recordações, mais intensos. Eu posso dizer até que foi pior do que o fato de eu ser cego. Ficam várias máquinas de hemodiálise com várias pessoas fazendo diálise e tem um percentual de diabéticos que não é pequeno, né? Porque uma das possibilidades de se perder as funções renais é através da diabetes. Então, e eu conheci pessoas lá que morreram na hemodiálise. Então, que eram amigos que num dia eu estava conversando, no outro dia não estavam mais lá. E da época que eu fiz, né, eu já me informei disso, poucas pessoas, 3 pessoas de 16, né, sobreviveram. Hemodiálise não é um tratamento para a pessoa viver, é para uma pessoa sobreviver. Tinha um amigo, falei para ele, falando para ele da possibilidade, nem tinha pensado em pedir para ele o rim dele, porque não se pede rim para um amigo, né? Chegou um dia, ele falou com a família, sem eu saber nem nada, chegou um dia, Marco, eu estou a fim de doar meu rim para você. E foi uma emoção muito bonita, e nós saímos para fazer exames. Fizemos todos os exames, chegou no último exame, deu pau. Então a Marilene chegou para mim e falou assim, Marco, eu tive um sonho em que a minha interpretação é de que eu estava doando o meu rim para você, que isso ia ser uma coisa muito boa para você e que ia dar certo. Então eu vou doar meu rim para você. Então esses 2 exemplos, né, são exemplos assim, de uma generosidade porque infinita. Eu cresci com a atitude deles. Porque eu não sei se eu com saúde, eu doaria meu rim, né? E eles fizeram pensar nisso. Olha, a diabetes é uma doença concreta. Ela existe. Eu sou diabético, eu sou cego e tenho vários problemas, tenho vários limites com tudo isso. Eu casei, trabalhei, eu tenho um filho, tenho amigos, sou consultor de acessibilidade na internet e eu sou feliz. Eu posso dizer que, juntando todos os meus problemas, eu sou ainda uma pessoa que eu gosto da vida, curto a vida e estou longe de pensar em morrer. Fica lá para mais. Você não está querendo que eu olhe para fora.
dormir aqui, vou ligar a televisão, é isso? Eu sou feliz. Eu sou cego. Tô longe de pensar. Tive um sonho. Eu sou cego. Tô longe de pensar em morrer.